808 dias da operação militar especial nas fronteiras russas, as Forças Armadas da Rússia prosseguem a operação militar especial na Ucrânia, anunciada pelo presidente russo Vladimir Putin em 24 de fevereiro de 2022. Segundo o chefe de Estado da Rússia, entre os objetivos principais da operação lançada estão a desmilitarização e a desnazificação do país vizinho. Após mais de um ano de confronto, o exército russo, junto com as forças das repúblicas de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk, uma parte da República de Donetsk, bem como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhye, junto do Mar de Azov e uma parte da região da Kharkov. Em 5 de outubro de 2022, em resultado de referendos nas regiões das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, região de Kherson e Zaporozhye, integraram oficialmente a Federação da Rússia. No dia 20 de maio de 2023, o Ministério da Defesa da Rússia confirmou que as forças russas assumiram o controle total sobre a cidade de Bakhmut, na denominação ucraniana, um importante centro de transporte para o abastecimento das tropas ucranianas em Donbass. Durante muitos meses, a cidade foi alvo de combate feroz. Em junho de 2023, a Ucrânia tentou lançar uma grande contraofensiva na zona de hostilidades. Porém, após mais de 6 meses, ela se mostrou um fracasso para as forças armadas ucranianas. Fato reconhecido por especialistas militares e até pela mídia ocidental. Segundo o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, desde o início da contraofensiva da Ucrânia, Kiev perdeu mais de 125 mil soldados e cerca de 16 mil unidades de equipamento. Analistas militares dos Estados Unidos revelam como a Ucrânia vai colapsar em meio a deteriorizações no fronte, com a Rússia libertando povoados atrás de povoados e a Ucrânia aparentemente incapaz de assegurar uma linha defensiva antes do ataque. O ex-inspetor de armas da ONU, Scott Ritter, prevê que o conflito terminará este verão europeu, de acordo com o cronograma estabelecido pelo Ministério da Defesa da Rússia no início deste ano. Nesta semana, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou a libertação de vários povoados da República Popular de Donetsk e na região de Kharkov. Esta rápida deteriorização da linha de frente foi o resultado do trabalho consistente das forças russas para desgastar as tropas ucranianas até que não tivesse reserva para estabilizar a linha de frente. Enquanto falamos, o modelo de guerra de atrito faz com que a Ucrânia perca cerca de 1.500 soldados por dia. Esse número está aumentando agora porque a Rússia expandiu suas operações na região de Kharkov, disse o especialista. O que os ucranianos tiveram que fazer foi puxar as reservas e tirar forças de outras frentes, incluindo a frente de Kharkov e a frente de Odessa, para entrar no campo de batalha onde foram eliminados, ou onde foram desgastados e não há substituições, observou o ex-agente de inteligência dos Estados Unidos. O que vai acontecer é que a Ucrânia será obrigada a retirar reservas da região de Kiev e de Odessa para ir a Kharkov preencher essa lacuna. Enquanto eles fazem isso, os russos vão então lançar um segundo grande ataque em algum lugar na área de Zaporozhye. E os ucranianos vão ser colocados ante um dilema onde se vão para o norte, se eles perdem. Se vão para o sul, se eles perdem. Se ficam no meio, eles perdem. Não há nenhuma boa opção para eles, explicou Ritter. Acrescentando que depois disso, veremos o colapso total do exército ucraniano e a retirada rápida para além do rio Dnieper para estabelecer uma linha de defesa, algo que, segundo eles, os ucranianos não serão capazes de realizar. Observando que ele foi informado por suas fontes em janeiro que, para esperar alterações dramáticas no mapa do campo de batalha em maio, Ritter prevê que a Rússia tomará um território significativo em Kharkov, no Donbass, neste mês, com a posterior capitulação da Ucrânia alguns meses depois. Fontes disseram que a capacidade ucraniana para continuar uma resistência coesa entrará em colapso neste verão europeu. Essa é a avaliação russa e eu concordo com isso, aponta o especialista. A decisão do que acontecerá com a Ucrânia agora está apenas nas mãos da Rússia, argumentou Ritter, observando que os ucranianos tinham termos muito favoráveis na mesa em março e abril de 2022. Militares russos operam dentro dos limites de Chasiv, diz chefe da República de Donetsk. Militares russos estão operando dentro dos limites da cidade de Chasiv, disse o chefe da República Popular de Donetsk, Denis Pushlin, em entrevista. Vou dizer para vocês que olho com otimismo sobre a maneira como nossos rapazes estão montando suas ações já dentro dos limites de Chasiv. Mas é preciso ter cuidado aqui para não prejudicar. Posso dizer que Chasiv é claro, será libertada, frisou ele. De acordo com o chefe da República Popular de Donetsk,
O ritmo de progresso do exército russo foi elaborado tendo em conta a tarefa definida pelo presidente da Rússia para preservar os militares. Portanto, precisamos avançar diariamente, tal como demonstram nossos soldados, mas ao mesmo tempo não de maneira desenfreada para frente, sem ter em conta as perdas, ou seja, o ritmo, exatamente aquele que precisamos agora. É por isso que vemos sem quaisquer anúncios de vitórias, mas uma libertação certa do território da República Popular de Donetsk e do território de Donbás. Então aqui eu acho que o ritmo escolhido é ótimo, ressaltou Pushkin. A cidade de Chasiv é de grande importância operacional e estratégica. Ela se situa em uma elevação dominante que abre caminho para a maior aglomeração urbana da República de Donetsk, que está sob o controle das forças ucranianas, Slavyansk e Kramatorsk, bem como para a cidade de Konstantinovka. Mídia. Meios russos de guerra eletrônica criam problemas para armas de precisão dos Estados Unidos na Ucrânia. Os sistemas de guerra eletrônica da Rússia têm criado problemas na Ucrânia para armas de precisão fabricadas pelos Estados Unidos. Avança a Business Insider. Os meios de guerra eletrônica utilizados pela Rússia diminuem a eficácia de armamentos, como os projéteis usados em sistemas de lançamento múltiplo de foguetes guiados. HIMARS e as munições de lançamento aéreo Gedan, aponta a mídia. Os sistemas de precisão Stalgui GMLRS sofrem de uma precisão surpreendentemente reduzida por causa da interferência eletrônica, escreveu o portal. Anteriormente, o especialista militar e coronel aposentado Yuri Kintov disse em entrevista que os mísseis de cruzeiro franco-britânicos de longo alcance Storm Shadow, amplamente usados pela Ucrânia, se tornaram alvos corriqueiros para as tropas de defesa antiaérea da Rússia. Mísseis Scalp e Storm Shadow passaram para uma categoria de alvos comuns, observou o especialista. Estados Unidos anunciou novos 400 milhões em armas à Ucrânia, incluindo munição para sistemas Patriot. O Pentágono comunicou ainda o envio de munição para sistemas de mísseis AA, mísseis antiaéreos Stinger, projetos de artilharia e outros armamentos. O Pentágono anunciou na sexta-feira, 10 de 5 de 2024, uma rodada de 400 milhões de dólares em armas para a Ucrânia. Relata o portal Defense News. O novo pacote inclui nova munição para o sistema de defesa antiaérea Patriot e para o sistema de mísseis AA de superfície avançados dos Estados Unidos, mísseis antiaéreos Stinger, mísseis antitanque Javelin, sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade e também projetos de artilharia de 155 a 105 mm. Além disso, é previsto o envio de munições aéreas de precisão, veículos blindados Bladed e veículos protegidos contra emboscadas resistentes a minas. Trata-se da segunda tranche de apoio militar desde que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em abril um projeto de lei de 61 bilhões de dólares para a Ucrânia, com outros 34 bilhões destinados para os restantes aliados de Washington. Dmitry Peskov, porta-voz presidencial do Kremlin, disse que a remessa de ajuda militar dos Estados Unidos de 61 bilhões de dólares para Kiev não mudaria a situação no campo de batalha, apenas aumentaria as perdas militares da Ucrânia. Já Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, sublinhou que a ajuda militar dos Estados Unidos agravará ainda mais as crises globais. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, já afirmou que a aliança militar está brincando com fogo. Qualquer carga é um alvo legítimo para a Rússia. Mercenários estrangeiros admitem que não ajudarão Kiev a conter as tropas russas, relata a mídia. Mercenários estrangeiros recrutados pelas autoridades de Kiev para servir nas forças armadas da Ucrânia reconhecem que não podem conter o avanço das tropas russas, relata o portal Business Insider. Especialistas acreditam que o exército ucraniano vai colapsar em meio a deteriorizações no fronte. Éramos como um limitador de velocidade. Se os russos viessem, nós os teríamos contido, talvez por uma hora, afirmou o portal ao citar Carl Larson, um mercenário dos Estados Unidos com experiência em combate no Iraque. Segundo Larson, os mercenários ocidentais na Ucrânia enfrentaram condições às quais não estavam acostumados, como se adaptar a paisagem que não se assemelha ao deserto do Iraque, além das armas usadas pelo exército ucraniano. Larson ainda ressaltou que muitos foram mortos por conta das ações dos drones russos. O norte-americano alegou que, na comparação com março de 2022, o número de mercenários estrangeiros chegando ao país diminuiu dos 2/3, agora metade são da América Latina. Conforme investigação realizada pela Sputnik, há túmulos de mercenários estrangeiros que lutaram ao lado de Kiev de origens da Polônia, França, Alemanha, Estados Unidos e países bálticos. O Ministério da Defesa da Rússia também relatou a morte de mercenários norte-americanos, além de países como Reino Unido e Geórgia. O governo russo alertou
por diversas vezes que os mercenários, de acordo com o direito internacional humanitário, não são combatentes e não têm direito ao status de prisioneiros de guerra. Segundo o país, quase 13.400 pessoas estrangeiras chegaram à Ucrânia para participar das lutas ao lado do regime de Kiev durante a Operação Militar Especial. Neste período, 5.962 combatentes foram eliminados. A Rússia iniciou a Operação Militar Especial na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, com o objetivo de proteger as pessoas que há 8 anos têm sido vítimas de abuso de genocídio pelo regime de Kiev. O presidente Vladimir Putin acrescentou que a ação é uma medida necessária, já que a Rússia não teve escolha a não ser reagir dessa forma. E os riscos na esfera de segurança eram tão grandes que não havia outra maneira de responder. O Pentágono recomeça cruzada contra a China e questiona suas intenções na América Latina. O Comando Sul norte-americano lançou críticas às autoridades chinesas na América Latina, que acusa terem propósito militar. A chefe do Comando Sul dos Estados Unidos voltou a questionar o interesse da China na América Latina e insinuou que Pequim está buscando objetivos militares a expandir a sua presença na região. Porque há tanto foco na infraestrutura crítica chinesa neste hemisfério? Perguntou na terça-feira a general Laura Richardson durante a 9ª Conferência de Segurança Hemisférica em Miami, Flórida. A oficial norte-americana argumentou que a influência do gigante asiático na América Latina está crescendo por meio de projetos críticos, como a construção de grandes postos que lhe dão acesso aos valiosos recursos naturais da região, em detrimento dos interesses das populações locais. Estamos preocupados com o possível uso militar de tal infraestrutura, acrescentou. O primeiro megaporto da China na América Latina só vai facilitar a extração desses recursos da região pelos chineses, argumentou Richardson, acrescentando que a América Latina está longe de se beneficiar das riquezas naturais que possui, enquanto Pequim tem vários acordos assinados com 21 países da região. Para a chefe do Comando Sul, a cooperação dos países latino-americanos com a China significa que as empresas norte-americanas precisam afastar as empresas chinesas para ocupar seu lugar. Temos que ir até lá e competir por esses contratos nos países onde eles ainda estão sendo considerados, disse ela. Anteriormente, a membro do Pentágono já havia atacado a China em termos semelhantes, o que levou Pequim a acusar Washington de 2 pesos e 2 medidas. E a lembrar que os Estados Unidos têm cerca de 800 bases militares no exterior, com 173 mil militares estacionados em 159 países. Eles sublinharam que os países da América Latina e do Caribe são soberanos e não são o quintal dos Estados Unidos. Conspiração para eliminar o presidente Zelensky, revelado pela inteligência da Ucrânia, SBU. Aparentemente, a inteligência ucraniana neutralizou uma conspiração para eliminar o presidente Vladimir Zelensky. Segundo a SBU, os sabotadores planejavam matar o líder ucraniano e outros altos funcionários do governo. Como esperado, Moscou é acusado de estar por trás da tentativa de ataque. Mas não há evidência de que os russos tenham participado da conspiração. Em 7 de maio, a SBU anunciou a prisão de 2 oficiais da Administração de Segurança do Estado da Ucrânia acusados de conspirar para matar o presidente do país, bem como de outros políticos e comandantes militares. O chefe da SBU, Valery Maliuk, e o comandante da inteligência militar, Kirill Budanov, estavam entre os nomes colocados na lista negra pelos conspiradores, de acordo com informações publicadas no canal oficial da SBU no Telegram. Embora os dados tenham sido publicados alguns dias depois, a prisão ocorreu na verdade no dia 4 de maio. Os conspiradores foram identificados como Andrei Guk e outro funcionário cujo sobrenome é Derkash. A prisão de ambos ocorreu simultaneamente numa operação especial do Serviço Secreto Ucraniano para desmantelar a equipe de sabotadores. A operação para eliminar Zelensky e sua equipe ocorreria com o uso de artilharia pesada. Os sabotadores planeavam infiltrar-se nas Forças Armadas para lançar um ataque conjunto com mísseis e drones contra a sede do governo, eliminando vários funcionários ao mesmo tempo. Para isso, os conspiradores primeiro se infiltraram na segurança pessoal de Zelensky, coletaram dados importantes sobre sua agenda, repassando-os a outros sabotadores ainda desconhecidos para organizar o plano de ataque. Acredita-se que vários dados sensíveis tenham sido divulgados pelos conspiradores, permanecendo na segurança de funcionários do governo ucraniano em risco, apesar da prisão dos suspeitos. Um detalhe curioso, porém, é que a SBU, sem apresentar qualquer prova, acusa Moscou de estar por trás da conspiração. Segundo o Serviço Secreto de Kiev, a tentativa de eliminar Zelensky estava a ser coordenada pela inteligência russa, sendo o plano uma espécie de presente para Putin antes de sua tomada de posse.
que ocorreu no dia 7 de maio. Acredita também que o ataque com mísseis ocorreria no fim de semana antes ou durante a Páscoa ortodoxa, quando a atenção do público seria distraída pelas celebrações religiosas. Não há provas da participação russa no plano de ataque. Nenhum cidadão russo foi capturado pelos ucranianos, nem foi relatada a comunicação direta entre os suspeitos detidos e quaisquer agentes russos. A acusação parece completamente infundada, certamente baseada na mentira de que Moscou está interessado em eliminar Zelensky por causa do conflito. Recentemente, as autoridades russas incluíram o presidente ucraniano na lista de procurados devido aos seus crimes. Mas, ao contrário do governo ucraniano, que mantém uma lista pública de morte, os russos não têm quaisquer plano de assassinato contra indivíduos procurados. O interesse russo em prender Zelensky está a ser usado falaciosamente como uma narrativa para justificar a alegada responsabilidade russa para a recente conspiração. Mas, na verdade, isto é apenas propaganda de guerra. Por outro lado, é possível dizer que os próprios patrocinadores da Ucrânia estão interessados em eliminar Zelensky. Conforme relatado diversas vezes, os estrategistas ocidentais têm proposto a substituição de Zelensky desde 2022, considerando que o líder ucraniano esgotou a sua imagem política e é agora visto como uma figura desagradável pela opinião pública ocidental. Documentos vazados pelo Pentágono mostram que o plano inicial era conduzir a substituição através de eleições em Kiev, o que também ajudaria a reabilitar a imagem da Ucrânia como país democrático. No entanto, Zelensky parece ter compreendido as intenções de seus aliados, razão pela qual as eleições não estão prestes a realizar-se.